Padre, Estamos de volta. sobre Abraão, aprendemos agora no primeiro bloco e já tínhamos aprendido também que as narrações a seu respeito nasceram com muita probabilidade no sudoeste. No sul da Judéia. No sul da Judéia. Sudoeste. Sim. E que, de algum modo... Não, sudeste. Sudeste, sudoeste, as tradições de Isaac. Exato. O mesmo eu posso falar quanto às tradições de Jacó? Jacó pode, só que Jacó é um personagem mais do Reino do Norte. Ora, mas o Reino do Norte foi destruído em 700. Sim, mas as tradições orais já podiam estar no século... Quando foi destruído? Em 722. Nessa época já podiam ter, já certamente teriam ou havia tradições relativas a Jacó, de forma oral, talvez não escrita ainda, mas quando foram destruídos e levados para o desterro, os israelitas do norte, muitos deles se refugiaram no sul. Ezequias, que era rei de Jerusalém naquela época, os recebeu, porque eram duas monarquias gêmeas. Gêmeas, até mesmo do ponto de vista religioso. E esses recebidos do norte provavelmente trouxeram consigo para Jerusalém as tradições de Jacó, que estão mais ou menos rodeando Betel. Que já é mais norte. Já é um pouco mais norte. Quando se fala em norte, não se deve ter as perspectivas de Brasil, hein? Não, sim, claro. O Nordeste aqui, são 3 horas de avião. Sim, Lá em 3 horas você vai à Europa. Mas, o padre, interessante, o que leva os pesquisadores, vocês que são estudiosos da Bíblia, a detectar tais probabilidades? Por exemplo, o personagem Abraão e Isaac tiveram as suas fontes preparadas no sul. O personagem Jacó, mais em Betel, no norte. Isso não tem um pouco de influência, assim, eu diria, uma espécie de apologia do próprio Reino do Sul? Não seria mais conveniente para o sul, depois que viu a vida um pouquinho devassa do personagem, atribuir ele ao norte? Isso não tem um pouco de propósito intelectual, literário? Não saberia responder. O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi, mas não saberia como respondê-la. A ideia que se passa é que todos aqueles que tiveram as suas origens e a sua gênese no sul são beatos e bem-aventurados. Todas as tradições nasceram ao redor de santuários. No caso que nos interessa agora, de que estamos falando, o santuário de Betel. Betel. No norte. Ali surgiram, foram criadas quando? Certamente antes de 722, mas não escritas, não em forma definitiva, orais. E com o exílio da Síria, diversos israelitas foram recebidos no sul, Jerusalém se encheu Pan-israelismo. de israelitas e provavelmente aquilo contribuiu para que a história mais tarde fosse descrita com a primazia do sul e não do norte. Agora, padre, é um personagem, falamos sobre o terceiro patriarca de Israel e o último, Jacó, é um personagem aparentemente trapaceiro. Não aparentemente, é mesmo. Mas tem alguma coisa boa que dele, além da esperteza que a gente dele possa colher, porque logo cedo rouba a bênção do irmão Esaú e, aconselhado pela mãe, foge para terras distantes do tio. Não, para o norte, para Harã, Mesopotâmia, lá no norte. Para a casa do tio Labão. E sai sem nada. Na história,
na história bíblica. Lá, trabalha, a história entra nesses pormenores, não lembro. Trabalha, é enganado pelo tio, sabe? Tem esses pormenores todos aí. Agora, um dos pormenores que pode me chamar a atenção é exatamente esse roubo, o roubo da bênção. Não é uma virtude. Não por ter sido o patriarca Jacó. Ele também, mesmo na história sagrada, não era isento de faltas. Mas isto aqui é encorajador e até mesmo consolador para nós. Deus sabe traçar os seus planos, mesmo a revelia do ser humano. Nós costumamos dizer popularmente que Deus escreve direito por linhas tortas. Claro, a atitude de Jacó, como está no texto bíblico, não foi uma atitude louvável. Porém, a transmissão da mensagem é clara. Deus está acima de leis. Existia a lei da primogenitura, do primogênito, mas Deus toma a liberdade de escolher quem Ele quer. Padre, quando muito bem colocada a sua reflexão, mas sabe aquele episódio que é muito famoso na história do patriarca Jacó, do encontro dele, do sono dele durante a noite, do encontro dele com o anjo, da luta dele? Disso aí não poderíamos... Você quer ler o texto? Alguma reflexão? Vamos, é um texto que é interessante para o... Estaria eu tenho a impressão que está no capítulo 35. Não tenho certeza, mas... Fuga de Jacó, 31, encontro com Isaú, Jacó em Betel, luta com Deus, 32, 23. Naquela mesma noite ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val do Jacob. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei se não me abençoares. Ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Jacó fez esta pergunta: revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque disse ele: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fanuel e manquejava de uma coxa. Por isso os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. O mais importante é esse final. É mesmo. O mais importante é o final. Isto aqui é uma história etiológica. Os judeus não comem o quê? Você leu aí agora? O nervo ciático. Por quê? Cria-se uma história. Cria-se uma história para explicar por que os judeus fazem essa abstinência.
E vão longe na imaginação literária. Hein? Vão longe. Agora, é interessante que na redação final, o personagem misterioso não recebe nenhum nome divino. Não é dito que Deus era Deus ali a lutar com Jacó. Isto não foi dito, foi? Não. Pois é. Mas esta história é importante também, este conto. Agora o telespectador sabe por que ele apareceu. Para explicar por que os israelitas até hoje não comem O nervo ciático. o nervo ciático. Conta-se essa história. Cria-se esta história. Mas uma vez criada, uma luta misteriosa. Nós, todos e cada um de nós, lutamos com Deus. A nossa vida é uma grande luta com Deus. E é algo bem peremptório, é bem... Sabe? É isto profundamente certo. Nós lutamos constantemente com Deus. O local mais adequado para se lutar com Deus é a oração e é a perseverança. Porque de quando em quando Deus é moroso. Isto é, não responde imediatamente. E por quê? Por quê? Por quê? Esta é a nossa luta noturna enquanto não raiar o dia definitivo. Muito bem. Vamos ter que encerrar o nosso programa. Está no horário terminado. E muito obrigado a todos pela atenção, pela presença e, se Deus quiser, até o próximo domingo. Assim tem sido o nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. A cada domingo, juntos e sob a orientação do Padre, podemos aprender sempre um pouco mais. Um bom domingo para você e para sua família.